Bem-vindos e bem-vindas ao nosso terceiro dia de trabalho do primeiro fórum das graduações do IFMA Campus Codó. Este fórum que tem como temática geral os desafios e as possibilidades da formação contemporânea dos institutos federais de educação e também das instituições que discutem a formação de professores. Esta é a nossa última rodada das sessões interativas 3, que trata do ensino, da formação e da formação de professores e práticas pedagógicas. É a organização do Comitê Científico do primeiro Forgrade 2020. Tem a composição a professora doutora Lidiane da Silva Araújo, o professor Diego Cândido Abreu e o professor Denilson Barbosa, juntamente com um corpo de professores avaliadores que constituíram a qualificação dos trabalhos que serão apresentados hoje. Hoje nós temos mais 5 trabalhos para finalizar essa rodada das sessões interativas 3 do ensino, formação de professores e práticas pedagógicas. Lembrando que também, ao longo da programação de hoje, nós temos à tarde também várias palestras, lá a partir das 13h30, e à noite uma vasta programação, inclusive com a professora Selma Garrido Pimenta, ou seja, o Fórum das Graduações está cada dia melhor do que o outro, né? E hoje vamos acompanhar agora, nesse horário, os trabalhos das acadêmicas do Instituto Federal de Educação de Caxias, do Instituto Federal de Educação de Zedoca e também da Universidade Federal de Pernambuco, do Campo Agreste. Nós temos e também do Instituto Federal de Educação do Campus Codó. Então, são as instituições hoje que terão os seus trabalhos apresentados nessas sessões. Para dar início, eu queria acolher e dar uma boa tarde à nossa professora doutora Lidiane Araújo. Boa tarde, professora Lidiane. Boa tarde, professor Denilson. Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? E, desde já, eu já parabenizo o trabalho de vocês. Nós, que da Comissão Científica, nós avaliamos todos esses trabalho de alta qualidade, né? Desde já eu parabenizo tanto a todos os autores e agradeço aos avaliadores. Tudo bem, nosso boa tarde ao professor Diego Cândido, que também está conosco, divide esse trabalho do Comitê Científico. Boa tarde, professor Diego. Boa tarde, Denilson, boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez aqui pela acolhida, também acolho vocês e espero que hoje tenhamos trabalhos tão bons, iguais tivemos nas sessões anteriores, e lembrando mais uma vez que aqui a gente não faz uma avaliação, né? Os trabalhos já foram avaliados e são de altíssima qualidade, agora é só uma discussão que a gente vai propor. Bom fórum. Sim. E em nome da coordenação geral deste fórum, da professora Maiara Oliveira, a gente agradece a minha participação e a presença dos nossos avaliadores, dentre eles o professor mestre Caio Veloso, a professora Claudilena, que está conosco, a professora Kézia, que entrou, e outros que entrarão daqui a pouco conosco, que é um grupo de professores seletos que contribuíram conosco nessas avaliações. Então, para iniciar nosso trabalho de hoje, vai iniciar justamente falando da educação inclusiva. A educação inclusiva de alunos com necessidades educacionais especiais, dificuldades e suas implicações no cotidiano de professores no ensino fundamental. Esse trabalho é a produção das acadêmicas do curso de Pedagogia do Instituto Federal de Educação do Maranhão, Campus Caxias. Tem uma temática de educação inclusiva, produzido pelas acadêmicas Elizabeth Regina Guiar Ferreira, Cardoso da Silva e Yara de Souza Lima, tendo a orientação da professora Regina Célia de Moraes Alves Silva. Professora Yara, você tem 10 minutos para fazer a apresentação. Boa tarde a todos. Conseguem me ouvir bem? Sim, aí sim, Yara, pode conduzir. Tudo bem. Hoje nós vamos trabalhar sobre a educação inclusiva de alunos com necessidades educacionais especiais, apontando suas dificuldades e suas implicações no cotidiano de professores do ensino fundamental. Quero primeiramente agradecer, né, a nossa orientadora, agradecer também à banca e à organização do evento pelo belíssimo evento que está sendo produzido. Pode passar. Tá. E aí, esse tema, ele vem sendo um tema com bastante discussões no campo educacional. Então, nesse contexto, a escola ela é convidada a repensar o processo de ensino e aprendizagem para promover a educação inclusiva. Então, pensando nisso, nós trouxemos como a problemática da pesquisa quais as dificuldades dos professores do ensino fundamental no trabalho de inclusão. Um instante. Quais as dificuldades dos professores do ensino fundamental no trabalho de inclusão junto a alunos com necessidades educacionais especiais e quais suas implicações dessas dificuldades em seu cotidiano, ok? E aí, como objetivo geral, a gente buscou analisar as dificuldades dos professores do ensino fundamental
no trabalho de inclusão junto a alunos com necessidades educacionais especiais e quais as suas implicações no seu cotidiano. E como objetivos específicos, identificar as principais dificuldades dos professores no processo de ensino junto a alunos com necessidades educacionais especiais e descrever as estratégias de ensino utilizadas pelos professores com alunos com necessidades educacionais especiais. E aí o interesse pelo tema, ele surgiu da inquietação em compreender o trabalho realizado junto a alunos com NEE e da responsabilidade a ser assumida enquanto futuros professores que devem promover a educação inclusiva e mostrar a importância desse debate, ok? E a metodologia, foi utilizada foi realizada a pesquisa de campo da abordagem qualitativa, tendo como instrumento um questionário online com 14 perguntas que foram aplicadas com professores do ensino fundamental da rede pública da cidade de Caxias e Pedreiros, no Maranhão, ok? E fundamentação teórica. No âmbito da educação inclusiva, a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais aponta para a responsabilidade a ser assumida pela escola. Essa aqui foi historicamente referida como a instituição social promotora de inclusão, Então, a proposta da educação inclusiva, ela vem justamente para isso, para buscar o rompimento de um percurso de exclusão e segregação das pessoas com deficiência, propondo assim uma mudança cultural e estrutural da escola para que todos tenham as suas especificidades supridas, ok? E aí a gente adentra nos resultados e discussão, trabalhar com alunos com necessidades educacionais especiais, na perspectiva da educação inclusiva, tem sido uma preocupação dos profissionais da área da educação. Matoan, 2003, ele menciona que os alunos com deficiência, eles constituem uma grande preocupação para os educadores inclusivos, exigindo, assim, estudos, formação e mudança nas novas perspectivas. E aí, diante disso, nós fizemos essa tabela para apresentar as principais dificuldades para o professor desenvolver um bom trabalho na educação inclusiva junto a alunos com necessidades educacionais especiais. Então, como mencionado anteriormente, foram feitas com 16 professores, e a gente fez esse agrupamento, onde 2 professores apontaram que as suas maiores dificuldades é que os professores do ensino regular, eles entendam o seu próprio trabalho no processo de inclusão e não somente transferirem a responsabilidade de repassar o conhecimento para os professores de atendimento educacional especializado. 4 professores apontam que as maiores dificuldades é a adaptação curricular, a ausência de materiais adequados para a realização do processo de ensino e aprendizagem. 2 professores apontam a ausência do apoio e envolvimento da família do educando, e aí Silva, 2015, ele aponta que a ligação da família com a escola, ela potencializa o processo de ensino e aprendizagem do educando, ao passo que a escola complementa as ações da família e vice-versa. 2 professores, eles apontaram que conhecer as necessidades do aluno para desenvolver uma metodologia adequada é uma das principais dificuldades, E aí 4 professores, apontam que é a formação específica do professor, Então, Silva et al. 2012, ele contribui enfatizando exatamente isso, que o professor capacitado para a prática da educação inclusiva, ele tende a construir, teoricamente, mais episódios interativos do que o professor com pouco repertório, contribuindo, assim, para o que foi apontado pelos professores. E, por último, 2 professores apontaram a falta do apoio e parceria do envolvimento do professor, da direção e do sistema para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra de forma adequada, E quando questionado sobre as implicações das dificuldades do seu cotidiano, em decorrência dessas dificuldades, 10 professores responderam que as dificuldades impedem o desenvolvimento de um trabalho que atenda adequadamente às necessidades de aprendizagem do aluno com necessidades educacionais especiais.
apontando novamente para a necessidade de formação e apoio, né? Enquanto 6 professores responderam que as dificuldades prejudicam a produção de recursos e estratégias de ensino adequados, revelando desafios a serem enfrentados, o que exige, assim, a busca por mais capacitações, trocas de ideias e novos conhecimentos. Ok? E para finalizar, as considerações finais, né, onde o processo de inclusão escolar ele é apenas uma das vertentes da educação inclusiva e configura-se como um longo caminho a ser percorrido e construído, demonstrando através das entrevistas que a adaptação curricular e a formação continuada dos professores, elas concentram-se como um dos principais pontos a serem trabalhados para o alcance do processo de aprendizagem de inclusão e inclusão do aluno com necessidades educacionais especiais. Ok? E aí são nossas referências. Muito obrigada. Parabéns, Yara, Michele e a professora Regina Elizabeth pela produção desse trabalho. Muito bom. O trabalho de vocês, a educação inclusiva, nos faz pensar que a educação inclusiva nos convida a olhar a pessoa humana do aluno e não a deficiência, né? Olhar a pessoa que está escondida em torno daquela deficiência, porque todos são capazes de aprender. De modo que na tua fala, no teu trabalho, a gente pode depreender que se o aluno com deficiência ou com alguma necessidade com a cidade especial não aprende da maneira que eles são ensinados, eles precisam ser ensinados da maneira que eles aprendem, da importância de conhecer esse perfil de suporte, nota de comunicação especializada, na sala de recursos, ter essa formação continuada. Por isso que é relevante para vocês. Parabéns. E é com esse entendimento que a gente vai passar para o segundo trabalho de hoje, que vai tratar sobre a temática entre a docência, a ciência e a resistência, investigando acerca da trajetória das docentes de Química do Instituto Federal do Maranhão. É um trabalho produzido pelas acadêmicas do Instituto Federal de Educação IFMA Campus Edoca, Raniele Oliveira da Silva, Ana Caroline Silva Jansen, com a orientação do professor especialista Márcio Arthur Moura Machado Pinheiro. Professora Raniele, você tem 10 minutos para fazer sua apresentação. Boa sorte. Muito obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos, a todas e a todos. Eu gostaria, antes de iniciar, de agradecer ao professor Denilson, agradecer à professora Lidiane, ao professor Diego, ao IFMA Campus Codó e ao evento que está belíssimo e trazendo vários aprendizados para nós. Eu sou Raniele Oliveira da Silva, acadêmica do curso de licenciatura em Química, também discente pesquisadora do grupo de pesquisa certificado pelo CNPq FOPROSSE, devido à autoria com Ana Caroline Silva Jansen, que apresentou ontem, também acadêmica do curso de licenciatura em Química, e nós somos orientadas pelo querido professor especialista Márcio Arthur Moura Machado Pinheiro. É importante falar que esse trabalho, ele é um recorte inicial de um trabalho monográfico, então ela ainda é uma pesquisa em andamento, porém está ancorada em outras pesquisas, e nós intitulamos ela como Entre a Docência, a Ciência e a Resistência, investigação acerca da trajetória das docentes de Química do Instituto Federal do Maranhão. Pode passar. As mulheres têm como história na ciência uma participação marcada por ausências. Muitas até se envolveram nos séculos XVII e XVIII em atividades consideradas científicas, como analisar plantas e insetos, observar o céu através de telescópios, utilizar microscópios. Entretanto, essas atividades só eram feitas se contassem com o suporte de um homem ao lado, fosse ele o pai, o irmão, o marido ou filho cientista. Logo, com o desenvolvimento do capitalismo, a institucionalização e a profissionalização da ciência, ficou ainda mais difícil para a mulher participar, pois nem mesmo como auxiliares elas poderiam se envolver com trabalhos científicos, visto que, até então, elas não podiam frequentar instituições de ensino. Motivo disso, a existência das mulheres estava restrita à assunção dos cuidados com a casa, com os filhos e com o marido. Atualmente, apesar das mulheres participarem de maneira mais expressiva de diversas atividades científicas, suas carreiras ainda não avançam da mesma forma e nem na mesma proporção que a dos homens. Nesse sentido, surgem alguns questionamentos propulsores da nossa pesquisa, que são: o que acontece para que o número de mulheres cientistas ainda hoje seja menor que o número de homens? De que modo o viés sexista e machista
ainda hoje exerce força sobre a trajetória das mulheres na ciência? Quais os desafios existentes nas instituições de ensino e pesquisa quanto às relações de gênero? E quais fatores produziram e ainda produzem efeitos na inserção e participação das mulheres na ciência? E de que modo esses valores construídos socialmente influenciam dentro da academia? Então, a partir desses questionamentos, buscando a resposta para eles, e através da intersecção entre gênero e ciência, esse trabalho tem como objetivo investigar o lugar da mulher docente de Química nos diversos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, além de buscar entender, compreender quais foram as condições de formação e de trabalho. Para tanto, metodologicamente, nossa pesquisa está pautada nos estudos de Gil, Prodanov e Freitas, que caracteriza a nossa pesquisa como de natureza básica, com viés qualitativo e quantitativo, com caráter descritivo e exploratório. No que se refere aos procedimentos técnicos, é uma pesquisa de campo. No que se refere à coleta de dados, próximo. No que se refere ao instrumento para a coleta de dados, são os questionários semi-estruturados disponibilizados a partir da ferramenta online dos formulários do Google. O público-alvo são as professoras de Química do campo, dos campi do IFMA, e essa participação será analisada à luz do método de história de vida e da análise do discurso. O método de história de vida pode ser caracterizado como o processo em que o pesquisador retoma a reflexão de outra pessoa, tornando a matéria-prima para a própria reflexão. Logo, em conjunto com o método de história de vida, também será utilizada os estudos acerca da polifonia identitária, ou seja, sobre os diferentes papéis sociais que o ser humano pode apresentar no decorrer de sua vida. Além disso, também será utilizada a análise do discurso de Michel Foucault, que nos diz, no seu livro A Arqueologia do Saber, que os discursos sociais formam sistematicamente os objetos de que falam. Logo, os discursos eles são mais do que um conjunto de signos. As sociedades modernas têm trazido à tona... Pode passar. As sociedades modernas têm trazido à tona diversas discussões sobre classe, sobre raça, etnia, sexo, gênero, etc. Assim, vê-se nitidamente o grande processo de e de reconstrução impulsionado pelo movimento e demandas sociais. Dessa forma, o nosso embasamento teórico está pautado nos estudos sobre feminismo, sobre gênero e ciência, história das mulheres na ciência, e para contribuir com esse embasamento, nós temos as seguintes autoras: Mila Cisne, Jaqueline Letta, Guacira Lopes Louro e Lucília Scavone. Segundo Letta, o ponto de vista predominante sempre foi de que a ciência é um exercício realizado por homens. A prevalência desse pensamento de dominância masculina, as desigualdades pré-estabelecidas e a falta de equidade deixou diversas mulheres pelo caminho, à margem, prejudicando então a construção de uma sociedade que deveria ser justa e plural. E hoje, mais do que nunca, é preciso que o status quo e que a lógica do patriarcado e todos os seus vieses sejam questionados. Nesse sentido, Mila Cisne nos diz que pensar e lutar por direito das mulheres exige lutar por uma sociedade sem patriarcado, racismo e classes sociais. E essa teoria encontra lugar na fala de Guacira Lopes Louro, quando ela nos diz que as desigualdades só poderão ser percebidas, desestabilizadas e subvertidas na medida em que estivermos atentas e atentos para as suas formas de produção e reprodução. Logo por isso, o esforço pela eliminação dessas condições é que proporcionará a construção de novas relações sociais em que as diversas formas de violência e opressão contra a mulher sejam eliminadas. Pode passar. A partir disso, as diversas tentativas de apagamento e impedimento de participação da mulher na ciência não sobreviveram até aqui, embora não tenham sido completamente extintas. O travamento de batalha pelo lugar que sempre foi devido às mulheres
que elas possuem hoje mais protagonismo, graças à capacidade incansável e firme que possuem, ainda assim a leitura da literatura e as investigações preliminares apontam a insistência existencial de opressões e violências por vezes sutis no cotidiano institucional e social das mulheres. À vista disso, há necessidade de continuidade e aprofundamento desta pesquisa. Além do mais, ela é uma pesquisa pioneira no IFMA Campus Educa, então nós também esperamos que ela seja, a posteriori, mais um instrumento pelo qual a academia poderá cumprir uma de suas funções estruturantes, que é de promover e propiciar conhecimento científico, contribuindo para a transformação e crescimento social, permitindo, então, a universalidade nas oportunidades, experiências e aprendizados. Pode passar. Dessa forma, nós esperamos fomentar o debate e estudos no campo do ensino e das relações de gênero no ambiente de trabalho, na formação profissional, buscando então auxiliar nas reflexões sobre equidade social, opressões, transformações das relações sociais a partir do viés de gênero, compreendendo de que modo, dentro dessa dinâmica institucional, a polifonia identitária feminina existe, resiste e se expressa. Dessa forma, muito obrigada, essas são as nossas referências. Muito obrigada. Parabéns, Ranieri. Que discussão bem, olha, a gente acaba se enveredando, se envolvendo com a fala de vocês, é um trabalho muito bem escrito, muito bem apresentado. Obrigada. E aí, queria fazer a você, professor Arthur Moura, e também a professora Ana Carolina, pela a gentileza, mas também pela sensibilidade que tiveram na construção do título. Olha só, entre docência, a ciência e a resistência. Sim. Palavras, por si só, elas já são provocativas e tem muito a dizer. Eu gostei também, vou destacar que o trabalho de vocês, pela orientação metodológica escolhida, que foi a história de vida e o análise do discurso, porque vocês não falam por elas, vocês estão te dando voz, a fala é delas, para analisar esse conteúdo a partir da fala delas. Parabéns pela essa escolha, porque a gente faz um trabalho dessa natureza, mas a gente acaba falando por elas. E nesse trabalho a gente percebe que vocês dão vez a elas. E aí nesse trabalho, Ranieri, a professora Claudilena, que discute gênero, enquanto ela prepara o slide da psicologia, professora Claudilena? Oi, boa tarde, meu querido. Porque esse trabalho salta aos seus olhos, de forma bem breve. Isso parece esse trabalho? Você discute gênero também? Eu sou suspeita, né? Mas eu estou extremamente feliz, assim. Eu estou anotando aqui o quanto que eu estou entusiasmada, né? Ontem eu tive o prazer de ver um outro trabalho que acredito que deva ser desembocado nessa linha que vocês trabalham. Então, eu discuto, eu pesquiso gênero, e o pioneirismo de vocês, né, a audácia dessa pesquisa, que precisa ser discutido as relações de gênero. Eu discuto relações de gênero, trabalho e poder dentro do Instituto Federal, né? Então, a gente conversa com esses autores, mas também levanta a categoria trabalho como elemento que manifesta justamente as relações de gênero, trabalho e poder. Então, eu quero parabenizar, assim, vocês, sabe? Eu estou extremamente feliz, inclusive dizer, assim, que essa pesquisa ela é digna de mestrado, né? Ela não é uma pesquisa para só acadêmica, é uma pesquisa digna de mestrado. E eu estou muito feliz por ter tido a oportunidade de avaliar esse trabalho, né? Sabe? Parabéns para vocês. Agradeço. E é bom lembrar, que esse trabalho é da autoria junto com a Carolina ontem, dois trabalhos que é a visibilidade da mulher. E agora a gente vai dar continuidade a esse trabalho falando da psicologia, já que nós tivemos a educação inclusiva, tivemos a questão da presença da mulher na ciência de química, e agora ver como é que a psicologia da educação, do desenvolvimento e da aprendizagem contribui nesse processo formativo desses professores. Contribuições da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem para a formação docente em um programa de educação à distância. É um trabalho produzido pelas acadêmicas Claudete Vieira Dias, Maria dos Milagres Farias da Silva, Renata Paula da Silva Barros, sob a orientação da professora mestre Laurilene da Silva, do Instituto Federal de Educação do Campus Caxias. Milagres, você tem 10 minutos de apresentação.
Ok, professor, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estar apresentando esse trabalho aqui nesse fórum e agradecer também as contribuições que foram já colocadas pelos avaliadores. Nosso trabalho é intitulado As Contribuições da Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem para a Formação Docente em um Programa de Educação à Distância, que tem como alunos, a Claudete Vieira Dias, eu, Maria dos Milagres, a Renata, e sob a orientação da professora Laurilene. Bom, quando a gente pensou na fundamentação teórica, nós trouxemos principalmente autores como Pedro, que ele nos condiz que em 2016 a psicologia da educação ela vai surgir como uma disciplina que é considerada obrigatória nas grades curriculares das licenciaturas no Brasil, a partir da década de 60. Né? E esse autor ele reforça muito isso porque a psicologia da aprendizagem ela vai trazer conhecimentos necessários para que o professor, na sua formação, ele consiga desvelar as dificuldades de aprendizagem que ocorrem dentro da sala de aula. Sendo assim, também Severiano, ele nos diz que a psicologia, ela possibilita ao educador a maior eficácia desse trabalho na interação com as pessoas e contribui para compreender esses modos de ser dos sujeitos, dos educandos, e assim desenvolve as suas sensibilidades. Ok? Temos como objetivo relatar essa experiência, que foi uma experiência pedagógica realizada num programa de educação à distância, em torno das dificuldades mais comuns encontradas no cotidiano escolar, principalmente o que nós chamamos dos temas geradores, que foram a dislalia, desortografia, a disgrafia, dislexia, descalculia e o transtorno de déficit de atenção e aprendizagem. Então, como objetivo dessa nossa problemática, nós colocamos a seguinte pergunta, qual a contribuição que essa disciplina, Psicologia da Educação, para o desenvolvimento da aprendizagem, ela pode contribuir para a formação inicial dos professores? Ok. Bom, eu trouxe esse gráfico, esse exemplo, que ele vai nos dizer bem como foi distribuído esse relato de experiência na sala de aula. A partir dessa proposta geradora, que foram esses temas, foram feitos sorteios desses temas em sala, e os grupos eles foram organizados para essa discussão. Eu cabe aqui ressaltar que ocorreu no curso de formação pedagógica do Campus Caxias. O interessante, pessoal, é que essa pesquisa, ela trabalha absolutamente em geral, a maioria são professores da educação profissional, então são professores que não são licenciados. Então, para a gente, nós temos essa dificuldade maior de estar incorporando esses conhecimentos pedagógicos, visto que nós não tivemos isso na nossa formação. Ok? Foram 36 discentes que participaram desse relato de experiência, que foram organizados em 6 grandes grupos. Eles socializaram esses temas, principalmente no encontro presencial, e tiveram também a oportunidade de discutir nos encontros à distância, que são feitos por via da plataforma do CERTEC. A disciplina de Psicologia da Aprendizagem, Psicologia da Educação e da Aprendizagem, ela é oferecida de forma optativa. Então, nós tivemos 100% da turma participando dessa disciplina, enquanto ela foi ofertada, Houve a participação de todos que estavam matriculados. Após esse desenvolvimento dos grupos, eles fizeram esse levantamento bibliográfico, e como vocês podem observar na foto, os grupos organizados, eles discutiram e debateram esses temas, tão comuns na sala de aula, mas ainda um pouco distante para os professores bacharéis. Então, foi muito importante essa reflexão ser trazida no âmbito desse programa de educação à distância. Ok? Os distúrbios da aprendizagem, eles podem se manifestar de diferentes maneiras, desde a habilidade da leitura, da interpretação, no raciocínio lógico-matemático e também na nossa escrita. Então, por isso que muitas das vezes os resultados desses testes, que são realizados nos alunos para detectar essa dificuldade de aprendizagem, a maioria deles vão ter um resultado abaixo do esperado, ou seja, para a sua idade cronológica, ou seja, para o nível de inteligência ou para a sua escolaridade. Então, nesse sentido, é de suma importância que os professores eles conheçam essa temática, e possam, então, também ser profissionais habilitados para estar complementando essa formação
e diferenciando esses problemas de aprendizagem e, posteriormente, estarem realizando atividades mais adaptadas a esses alunos, ok? Bom, as análises dos grupos de verbalização em sala de aula refletiram que há uma grande importância desse momento interdisciplinar na formação de professores, e aqui cabe destacar, sejam professores de licenciatura ou em programas de formações pedagógicas, e também destacaram que há uma importante força da equipe multidisciplinar que está na escola, né? Enquanto professores, nós devemos pensar que fazemos parte da escola, né, que independente da nossa disciplina, ser da base técnica ou da base comum, esses distúrbios, eles estão presentes na nossa sala de aula. Nós devemos ter esse olhar diferenciado juntamente com os demais integrantes da escola, ok? E como considerações finais, diante desse relato, nós percebemos essa relevância que a disciplina trouxe, né, para a formação docente, haja visto que o exercício da profissão, ele nos faz alcançar alguns desafios, e nós precisamos ter embasamento suficiente para tentar resolvê-los e mediá-los, enquanto professores na sala de aula. Então, essas dificuldades de aprendizagem são alguns desses desafios que merecem a nossa atenção e nossa habilidade para a sua resolução. E também como consideração que a formação docente ela ainda precisa dialogar mais esses saberes com a equipe multidisciplinar da escola, né, com toda a comunidade escolar. Ok? Aqui foram algumas das nossas referências. Muito obrigada. Parabéns, Milagre, pela abordagem, o trabalho muito segura. A gente fica feliz em ver o crescimento acadêmico de vocês, né? A gente acompanha vocês, é interessante ver isso. E, de fato, a gente precisa continuar discutindo na escola, na academia, nos cursos de pedagogia e qualquer outra licenciatura, química, matemática, enfim, a questão da psicologia da aprendizagem, da educação, do desenvolvimento, porque nos permite conhecer os diferentes processos de construção do conhecimento do sujeito, porque as pessoas são diferentes, elas aprendem de forma diferente. E a psicologia nos conduz nisso. Até nós, professores em formação, ou já formados, precisamos também compreender esse processo. Daí a relevância do trabalho de vocês, parabenizo as três, e também a sua orientadora, a professora Laurilene Cardoso, pela qualidade e pela segurança apresentada, ok? Vamos então para o nosso quarto trabalho, vai dar agora um pulo lá em Pernambuco, Recife, com o professor Silvano Pereira Novaes. Enquanto ele se prepara o slide dele, lá no YouTube ele existe a presença, nós temos lá pessoas de Rondônia, o Etnando, o Ínfimo de Rondônia, nós temos o canal do Biociência está conosco, o pessoal do Teresina, Caxias, Zedoca, Coratá, São Luís, nós temos um Icodó, que está conosco, entre outras cidades. Lembrando, vocês estão no YouTube, vocês poderão participar conosco de sessão interativa. Ela é interativa porque tem esse intercâmbio entre nós. Faça a pergunta lá, que logo depois dos trabalhos, só falta mais um, nós abrimos espaço para os debates, para as discussões, tanto aqui que está acompanhando conosco ao vivo, pelo Google Meet, quanto pelo YouTube, no canal do Fórum das Graduações de Icodó. Vamos lá, então, para mais um trabalho. Agradecer a contribuição do Silvano Pereira Novaes, que é autor desse trabalho. Ele vai discutir a identidade negra velada nas séries iniciais do ensino fundamental, com destaque para a ausência de práticas negando as diferenças. O professor Silvano também é mestrando, né, do processo a fazer concluir seu mestrado, e também ele é fundamental com a especialização em neuroeducação em primeira infância. Professor Silvano, mais uma vez, obrigado por contribuir com todo esse evento. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Boa tarde, vocês me ouvem bem? Só para dar um retorno aí, por favor. Sim, professor Silvano, estamos ouvindo, pode dar continuidade. Muito obrigado, então vou iniciar o trabalho. Lembrando que eu vou estar me policiando aqui com relação ao tempo para não comprometer a programação. Em função dessa pandemia, a gente ouve muito se falar do novo normal, né? E aí a gente queria pegar um pouco um trecho de uma fala que diz assim, de uma música que diz assim, aliás, né, no momento que se fala muito sobre o novo normal, após pandemia, eu reitero, utilizando uma letra de uma música que diz assim, o negro drama, ele tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela longe, meio ofuscada. Talvez essa é a perspectiva de quem está inserido nesse contexto, né? O Mark Twain, em 1876, ele falava
e ele foi um ativista, né, defendia essa questão de direitos raciais. Ele dizia que os hábitos não conseguimos pegá-los e jogar pela janela. Ele tem que ser descido degrau por degrau. No dia 25 de maio, nos Estados Unidos, o norte-americano George Floyd, sendo um homem negro de 46 anos, né, foi morto por um policial branco. Isso teve uma grande repercussão no mundo, e aqui no Brasil, somado a alguns outros eventos, né, que foi caracterizado claramente como racismo, foi que surgiu a necessidade de abordar, e há uma reflexão de que maneira essa realidade ela se reflete no espaço escolar. Tá? Por isso, a temática foi diretiva dessa forma, né? Identidade negra velada nas séries iniciais do ensino fundamental, ausência de práticas negando as diferenças. Por favor, pode passar. O espaço escolar, ele faz com que estejamos expostos uns aos outros e às circunstâncias que ali existem, né? Observam suas essências em uma construção coletiva de conhecimento, de direito e de nossos valores e construção de uma sociedade global, não é? E universal, claro. Por favor, que eu tenho que... A problemática foi levantada da seguinte forma: como é efetivada a produção de conhecimento que venha contribuir na construção do aprendizado sobre o negro brasileiro e suas relações de poder em sala de aula em séries iniciais do ensino fundamental de escolas públicas? Por favor, pode passar. Os objetivos geraram em torno de analisar como é efetivado na produção desse conhecimento essa questão da identidade negra no espaço escolar. Dentre esses objetivos foram elencados, né, verificar a execução de ações, projetos pedagógicos e práticas, assim como comportamento, né, como relações, etc., aplicada nos recursos audiovisuais que abordem e favorecem a legitimação do imaginário pedagógico e sua relação com o diverso no direito social voltada ao cumprimento da Lei 11.000... Apareceu aqui, pronto, perfeito. Baseado na Lei 11.645 do ano de 2008. Essa lei houve alteração, nós sabemos, na LDB, não é? Antes ela é implementada apenas para a cultura negra, e já essa lei agora, de 2008, ela foi ampliada para a questão indígena, né? Enfim, por gentileza, pode passar. A metodologia que a gente utilizou nesse trabalho foi realizada no ano de 2019, mediante abordagem quantitativa exploratória, explicando os procedimentos, o procedimento de estudo de caso, pesquisa de campo e análise de material bibliográfico e documental contida na Lei 11.645 de 2008. Por favor, pode passar. Para que a gente encontrasse fundamentação nesse pensamento, somado à evidência, somado ao sentimento que a gente percebe, buscamos evidência em Veiga, em 2001, né, que ele fala que precisa ter alteração no PPP da escola, né, que é o projeto político-pedagógico, e trazer essas reflexões para o cotidiano. Gomes, 2005, ele diz que o conceito de etnia traz elementos importantes, porém, ao ser adotado de maneira desarticulada e da interpretação ressignificada da raça, acaba se tornando insuficiente para compreender os efeitos do racismo. Baseado nessa ideia, de seguir, a gente pensa nessa evidência, no que nós estamos evidenciando na atualidade, se preocupa de fato por muitas vezes pensar de que essas tratativas por muitas forças aí ela é mais em função de um modismo, não é? Então eu saio dizendo o que está sendo na moda, quando na verdade quem sente o racismo de verdade sabe que isso não é passageiro, isso é histórico, né? E Cavaleiro, 2001, quando diz que uma pessoa ignorada e descuidada
perde o referencial de si mesmo. Esse descuidado a que ele se refere não é próprio, é descuidado pelo outro que o deveria fazer. Por favor, pode passar. Macedo 2007, ele fala sobre a elaboração de propostas pedagógicas e curriculares, né, devendo considerar concepções inerentes ao grupo pertencente, presente na escola, identificando suas especificidades ou especialidades. Eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão do Macedo 2005, que faz um link direto com a questão da nova BNCC. Lembrando, eu gostaria de ressaltar que esse trabalho, ele é parte de um artigo um pouco mais extenso, né? E aí, voltando à questão de Macedo 2007 e essa relação com a BNCC, da nova BNCC, é que a BNCC, ela estabeleceu que 60% do currículo abordado nos parâmetros curriculares dos municípios, 60% deveria vir da base, que é da própria da BNCC, 60%, e 40% deveria ser livre para especificidade regional. Não é? Então, por isso que eu gostaria de falar sobre isso. Porém, o critério é que as avaliações de larga escala têm que ser baseadas num 60% oferecido pela base. Então, significa que nas provas de larga escala, tudo que você tratou, os 40% que você tratou relacionado à sua realidade local, sua realidade social, né, como, por exemplo, aí no Maranhão, na cidade de Codó, ou aqui em Recife, né, todas as especificidades, elas não cairão nas provas de larga escala. Como existe uma grande preocupação com relação à escola em resultado, naturalmente, essas especificidades elas não vão entrar no currículo e não vai ser abordada em sala de aula. Então, isso se torna um fato preocupante, que dialoga exatamente com a preocupação do Macedo em 2000, quando ele fala 2007. Lopes 2006, estou aqui policiando um relógio aqui que eu coloquei do lado, para não passar do tempo. Lopes 2006, ao defender a concepção de que currículo contém parâmetros condutor de prática escolar e forma de organização do conhecimento escolar, tem sua essência uma intencionalidade. E essa intencionalidade, ela pode existir ou não. Então, é intencional quando ela existe e também é intencional quando ela não existe. Por isso o título negação, ou seja, eu nego o racismo quando eu não abordo ele, quando eu não trato ele em sala de aula, especialmente nos anos iniciais, onde o cidadão está sendo formado, sua mentalidade, né, e toda a sua visão histórica, social, está sendo construído naquele período escolar. Queria fazer também uma evidência de que já existem artigos muito relevantes com essa mesma temática nos anos, no ensino de creches, né, que é da primeira infância. Então, só para enfatizar que esse trabalho no campo acadêmico, ele já é bastante abordado em diferentes níveis escolares. E Munanga não podia deixar de estar contido nesse trabalho, né, quando ele fala que o racismo mata quando discrimina. E mata pela segunda vez porque prejudica a conscientização tanto das vítimas, quanto dos discriminadores em torno das relações raciais. Então, acho que esse pensamento de Munanga dialoga diretamente com essa temática sobre a negação do tratado, ou seja, se eu não trato, eu mato, né? A gente está alimentando essa questão do racismo por não tratá-lo em sala de aula. Por favor, pode passar. Os resultados das discussões, né? Então, eu fiz questão só de colocar o resultado, e a pergunta foi diretiva aos professores do ensino fundamental 1, né, naturalmente das séries iniciais, e aos gestores. A pergunta foi elaborada da seguinte forma: no ano de 2019, houve algum treinamento, né, alguma formação continuada que tratasse sobre a questão, fazendo menção à Lei 11.645, né, e se houve algum treinamento, né, alguma formação, alguma temática ou alguma abordagem que não fosse apenas no Dia da Consciência Negra, não é?
E 10%, né, desses professores, só um disse que sim, que teve formação, e 10% desses, 90% desses profissionais disse que não houve. Então, se percebe, a partir daí, que essa ação do professor não é realizada não apenas por negação do professor, mas sim por uma política de gestão pública, educacional, que não contempla essa realidade. Talvez não contempla, não só apenas por não ver a importância disso, mas também por entender que essas questões, como não caem nas provas como ANA, como Prova Brasil, então, como essas questões não são relevantes para essas avaliações, por essas razões, talvez. E aí a questão do trabalho, a função desse trabalho é denunciar esse tipo de não prática. Por favor, pode passar. Bom, as considerações finais diz que as crianças negras da faixa etária que compõem os anos iniciais, eles reconhecem claramente, que vive uma relação marcada pela diferença, que está na sua cor, está no seu cabelo, está no seu tratamento, um tratamento no qual é dirigido a ele. Então, a criança ele tem esse sentimento. Talvez pelo fato de não ter um repertório linguístico ainda formado, uma concepção de espaço, ele não consegue externar isso de forma clara. Mas é perceptível, nós que trabalhamos com essa faixa etária de alunos, a gente percebe isso. No campo educacional, no campo educacional, erramos por tratar o racismo como uma questão moral. O racismo é certo ou errado, e a gente não pensa de que talvez que isso tem uma dimensão maior, que é uma dimensão política e econômica, E falo também que o trabalho defende também que o racismo é um mecanismo de reprodução de condições objetivas e subjetivas. Como é que eu consigo reproduzir o racismo? Apenas com ações como houve tanto no todo, começar por esse evento que eu comentei antes nos Estados Unidos, decorrente também aqui no Brasil, de algumas capitais, aqui em Recife também. Essas ações, elas são objetivas. A subjetiva é quando eu nego, quando eu não trato, quando eu não exponho, Então, é dessa forma que a gente deixa de tratar o racismo, pelo fato de não tratar isso, no nosso currículo de forma clara. E fazendo uma ênfase, interessante, meu relógio parou aqui exatamente agora, mas fazendo uma ênfase, quando diz que também é uma questão política, se percebe que quando as secretarias de educações municipais, ela não contempla isso na sua formação continuada, a negar isso é uma ação política, tá? Por favor, pode continuar. Com isso eu finalizo, agradeço mais uma vez e espero não ter cedido o tempo, que o relógio parou exatamente no momento que eu marquei aqui. Muito obrigado. A gente agradece, professor Silvano, o seu trabalho, e em cima do seu trabalho eu queria fazer um adendo, dizer, esse comitê científico está honrado em perceber que todos os autores, autoras e orientadores têm uma abertura a aprender com o outro, para seus trabalhos. Todos os autores conseguiram e aceitaram humildemente a seguir todas as orientações, recomendações dos pareceres, dos avaliadores. Vocês conseguiram melhorar o trabalho de vocês, qualificaram. E a gente vê na apresentação de vocês dados que não estavam no primeiro resumo, que está no segundo agora, depois das correções, que vocês estão aprendendo, porque a ideia era isso, a gente poder mutuamente aprender, porque a gente se acostuma com o nosso trabalho, e quando outra pessoa de fora lê, ele ajuda a lapidar, a melhorar, a apontar caminho, para a gente pensar em coisas que a gente não tinha pensado. E no seu trabalho, a gente acabou pensando, o seu trabalho contribui para que a gente possa pensar e refletir sobre as práticas pedagógicas que estão reforçando ou estão contribuindo para a superação da discriminação racial nas escolas. Porque a política de igualdade racial nacional é antiga, ela já tem alguns anos. Antiga no que eu falo, ela já tem alguns anos, mas lamentavelmente ela ainda não se torna uma realidade nas escolas, na sociedade como um todo. Parabéns pelo trabalho. E agora a gente vai para o nosso último trabalho dessa tarde, que é de Química. E aí a professora Soraya e a professora Lidiane, a gente abre espaço para os debates, para as discussões. Agradecendo no YouTube, nós temos pessoas lá do IF Maracanã, São Luís, da UEMA, Codó e UEMA, outros campos que estão conosco, as instituições que estão acompanhando o YouTube. Nosso muito obrigado pela participação, pelas contribuições. Logo depois da apresentação aqui da academia de Soraya, vamos participar do debate.
E à noite, convido vocês para as 18 horas, nós vamos ter a nossa última sessão interativa 2, dos cursos de Química, Matemática e Biologia, e na sequência, às 20 horas, nós vamos ter a palestra com a professora doutora Selma Garrido Pimenta, e ela convida todos vocês para acompanhar. Vai ser muito boa, a programação de hoje está redondinha, está recheada. Desde as 14 horas até à noite, a gente vai entrar com boas programações. E agora, para finalizar a nossa etapa das nossas interativas 3, ensino, formação de professores e prática pedagógica, vamos trazer agora um relato de experiência, um relato do estágio supervisionado. O trabalho tem como tema a intervenção para os alunos do 6º ano do ensino fundamental, aplicado no estágio supervisionado 1, uma experimentação em misturas homogêneas e heterogêneas. É um trabalho produzido pelas acadêmicas Soraya Viegas Silva e Antônia Hilda Rocha Veloso Silva, sob orientação produzida pela professora doutora Lidiane da Silva Araújo. Soraya, o seu trabalho já foi aprovado, como todos os demais, agora é o momento de você relaxar e fazer uma boa apresentação. Boa tarde, professor. Está conseguindo me ouvir bem? Sim, estamos muito bem. Pode continuar. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Me chamo Soraya, sou discente do curso de licenciatura de Química do IFMA Campus Codó. Esse trabalho tem como título Intervenção para os alunos do 6º ano do ensino fundamental, aplicada no estágio supervisionado 1, experimentação em misturas homogêneas e heterogêneas. Foi desenvolvido juntamente com a discente do curso de licenciatura em Química IFMA Campus Codó, Antônia Hilda da Rocha Veloso Silva, sob a orientação da professora doutora Lidiane da Silva Araújo. Bem, o estágio curricular supervisionado 1 é uma disciplina obrigatória. É um campo de conhecimento que permite ao aluno, ao discente de licenciatura, vivências e experiências. No curso de licenciatura em Química, em escola de nível fundamental, permite a observação de ensino e aprendizagem na disciplina de ciências, cuja disciplina é fundamental para os alunos, pois através dela os alunos têm bases para a construção do conhecimento científico. No entanto, essa disciplina muitas vezes é considerada abstrata. Quando isso ocorre, o professor tem que buscar meios para que o aluno dessa disciplina, os alunos do ensino fundamental, possam ter uma melhor compreensão. Como? Através da intervenção. E o que seria essa intervenção? A intervenção ela é planejada antes com uma observação nas aulas. Por exemplo, o professor deve observar o ensino, a aprendizagem, ver a dificuldade dos seus alunos, a partir da análise dessa dificuldade, planejar um meio para solucionar essas dificuldades dos alunos. Seria a intervenção, né? E um desses meios é a experimentação. Por quê? Através da experimentação, os alunos podem compreender melhor teoria e prática. Próximo, por favor. Pronto. Esse trabalho buscou possibilitar aos alunos a identificação de misturas homogêneas e heterogêneas. Durante o estágio supervisionado, durante a observação das aulas, percebeu-se que os alunos tiveram alguma dificuldade com relação a esse assunto, misturas homogêneas e heterogêneas. A partir daí, a gente desenvolveu essa experimentação com substâncias presentes no cotidiano dos alunos, como a água, sal, areia e óleo, para que eles tenham uma compreensão melhor do conteúdo e para eles mesmos perceberem que as misturas homogêneas e heterogêneas não estão distantes do seu dia a dia. O próximo, por favor. E para isso, como o professor já havia dado a aula, a gente realizou uma revisão sobre o conteúdo misturas homogêneas e heterogêneas. Logo em seguida, a gente dividiu os 28 alunos presentes na sala em 5 grupos. Para cada grupo, foi disponibilizado 5
copos descartáveis, 5 colheres descartáveis. E para cada aluno foi disponibilizado um roteiro contendo 5 experimentos que eles deveriam fazer. Após o experimento, foi realizado um questionário com perguntas abertas a fim de analisar a concepção dos alunos acerca da experimentação na sala de aula. Pronto. Segundo Carvalho, utilizar experimentos como ponto de partida para desenvolver a compreensão de conceitos é uma forma de levar o aluno a participar do seu processo de aprendizagem. Ou seja, o aluno sai de uma postura passiva para uma postura ativa e ele começa a participar efetivamente do seu processo de aprendizagem. A compreensão dos alunos na disciplina de ciências deve ser observada para a identificação das dificuldades dos discentes e posteriormente a implementação de intervenções ou seja, é a partir dessa observação que o professor vai ter base, vai ter sustentabilidade para aplicar a intervenção na sala de aula, como havia dito anteriormente. Próximo, por favor. O questionário foi realizado contendo essas 3 perguntas, sendo a primeira: você pode compreender melhor o conteúdo a partir desse experimento? Você gosta de experimentos na sala de aula? Você tinha conhecimento da química no seu cotidiano? O próximo. Este é um gráfico demonstrativo, contendo a resposta dos alunos, né? Para a primeira pergunta, 25 dos 28 alunos responderam que sim, que eles gostaram do experimento, que ele pode compreender melhor o experimento em sala de aula. Isso é de suma importância, pois o experimento ele é um tipo de metodologia. Quando o professor tem conhecimento que os alunos gostam de experimento na sala de aula, quando ele aplicar essa metodologia, ele vai perceber que tem uma participação maior dos alunos. O próximo slide, por favor. Para isso, e ainda mais, né, a gente sabe que nem todas as escolas, a maioria pública, né, não tem um laboratório químico na escola, né? No entanto, isso não impede que o professor da disciplina de ciência faça experimentos simples em sala de aula, como foi feito esse do projeto, né? Trivelato e Silva afirmam que um pequeno número de atividades práticas já será suficiente para proporcionar o contato direto com os fenômenos, identificar questões investigativas, organizar e interpretar dados, entre outros. Para a segunda barra do gráfico, nota-se que os 25 alunos gostam de experimentos na sala de aula. Quando o professor busca por diferentes metodologias, e ele sabendo dessa resposta dos alunos, ele pode planejar a sua aula contendo experimento, contendo como forma de ensino o experimento, como metodologia. Indica-se que antes os alunos têm uma aula teórica e depois ele tem uma aula experimental. Santos afirma que aspectos relevantes que se segue a relação de atividade prática é que estas podem ser desenvolvidas em qualquer sala de aula, sem a necessidade de instrumentos e aparelhos sofisticados, bastando apenas que se tenha boa vontade e alguns objetos comuns, como garrafa PET, por exemplo. Até mesmo porque nós não devemos fazer, quando se trata de alunos de nível fundamental, nós não podemos fazer prática distante da realidade dos alunos. Esse experimento foi feito com substâncias que os alunos têm conhecimento no seu dia a dia, como a água, o sal, a areia e o óleo. O próximo, por favor.
Para a terceira pergunta, nós tivemos 2 respostas. Podemos observar que 2 alunos tinham conhecimento da química no seu cotidiano e 3 alunos não tinham conhecimento sobre a química presente no seu cotidiano. Analisando esses dados, a gente pode ver comparar o grau de compreensão na disciplina de química, ou seja, o professor deve buscar formas mais claras e objetivas de ministrar a disciplina de ciência para os alunos. Com isso, Regina Célia afirma que os alunos exigem apenas o mínimo a que já deveriam ter direito, que os professores explicassem e desenvolvam os conteúdos de forma clara, para que eles possam compreender seu significado e participar mais ativamente do processo de reconstrução do conhecimento. Portanto, a partir da experimentação aplicada como forma de intervenção durante o estado supervisionado, nota-se que os objetivos propostos neste projeto foram alcançados, enfatizando a grande importância desse método de ensino, pois os alunos apresentam a melhor compreensão dos conteúdos abordados em sala de aula. O próximo, essas são nossas referências, algumas das. Próximo, por favor. Gostaríamos de agradecer, já deu tempo, né? Gostaríamos de agradecer ao primeiro fórum online das graduações do IFMA Campus Codó. Gostaríamos de agradecer ainda ao IFMA Campus Codó, a escola que foi realizado o estágio supervisionado 1, Estevão Ângelo de Souza, na cidade de Codó, Maranhão, e ainda as professoras da disciplina de estágio supervisionado 1. Claudilena Correia e a professora Lidiane da Silva. Muito obrigada, tenha uma boa tarde. Boa tarde, a gente agradece. Soraya, foi muito bom, Soraya. E aí, Soraya, em cima da tua fala, do teu trabalho, a gente acaba registrando por que nós abrimos no fórum os relatos. Porque o estágio onde você tem caderno de observações, caderno de registro, e muitos desses dados se perdem. O professor é o profissional que mais conhece o seu trabalho, mas igualmente é o que menos registra. E os relatos permitem vocês ter o registro escrito, o registro reflexivo, porque é um instrumento de dados, de conhecimento, de reflexão, para depois repensar sobre o seu trabalho e ressignificar. Parabéns pela escrita, pela apresentação, que a gente possa construir outros relatos para publicar também, para escrever, compartilhar a experiência. Com o seu trabalho e da sua orientadora Lidiane, com a sua colega Antônia Hilda, a gente encerra as apresentações de hoje. A gente abre o espaço para os debates. A professora Kézia Rosário está chegando com a gente, é uma das avaliadoras, a professora Claudilena, o professor Caio Melo, mas eu quero começar com você, professora Kézia, justamente com você. A professora Kézia, que ela avaliou o trabalho de alguns, inclusive o professor Silvano, da Identidade Negra, e de forma bem breve, tem pouco tempo, mas a Lidiane e o Diego, para encerrar a nossa sessão, mas eu queria ouvir vocês primeiro, ainda abrir para o debate. Professora Kézia, boa tarde. E, mais uma vez, obrigado pelas suas contribuições e pelo parecer emitido. Enquanto ela liga o áudio dela, eu queria lembrar também a todos vocês, parabenizar pela permissão, pela disponibilidade, pela abertura em aprender com o outro. Os pareceres não encararam como algo ruim, vocês encararam os pareceres dos avaliadores como uma possibilidade de aprender mais, de qualificar o trabalho de vocês. Muito bom. Se a professora Kézia não está conectada ainda, ela caiu a conexão dela, professora... Boa tarde. Boa tarde, professora Kézia. Seu parecer... Eu estou com um problema na internet, está falhando bastante. Melhora bem, eu vou chamar o professor Caio, na sequência eu lhe chamo. Pode ser? Ok, pode ser sim. Professor Caio Veloso, você quer chamar de Melo. Boa tarde, professor Caio. Professor Caio que discute... Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, professor. Então, fiquei muito feliz com os trabalhos apresentados nessa tarde, em relação principalmente aos temas instigantes, né, temas bem relevantes, discutiram gênero, poder, preconceito, educação à distância, educação inclusiva, estágio supervisionado. Então, uma série de temáticas que, a meu ver, de certa forma, todas elas perpassam pela formação docente. Todas elas, se a gente for aprofundar todos esses temas, né, todas essas
essas temáticas, elas perpassam aí pela formação de professores. São todos desafios na contemporaneidade, né? Então, tenho a parabenizar todos os trabalhos pela qualidade, pela relevância, pelos temas instigantes que foram apresentados aqui nessa tarde. Obrigado, professor Caio. Professora Késia. Boa tarde. Boa tarde, professora. Eu gostaria de parabenizar o professor Silvano pelo trabalho apresentado. É percebido que ele fala com bastante propriedade sobre o assunto e traz uma denúncia importante, né, que é a negação das diferenças que hoje tem se feito cada vez mais crescente, e principalmente nas séries iniciais, que é a base, né, onde a criança ela vai começar a se deparar com esses assuntos. É um trabalho muito bem feito, com dados importantes, de grande relevância. Eu gostaria de parabenizá-lo mais uma vez. Obrigado, agradeço a oportunidade de conhecer, né, o trabalho do professor Silvano. Todos nós estamos felizes pelas contribuições de todos vocês avaliadores, e eles também, que eles acolheram as observações de vocês. Depois eu vou para vocês os resumos corrigidos, ficou muito bom após os pareceres de vocês. Professora Claudilena, eu tenho pouco tempo, mas eu quero lhe ouvir também. Professora Claudilena, que muito contribuiu, e ela atuou nas 3 sessões, na 1, na 2 e na 3, avaliando. Professora Claudilena. Oi, boa tarde. Eu quero novamente parabenizar a todos, né? Concordo com os meus colegas, as temáticas são por demais relevantes, né? Então, o que a gente destaca, né, é importante a gente lembrar a condição da mulher no espaço de trabalho, de conhecimento. Essa temática é muito importante. A gente precisa, de fato, intensificar os estudos sobre os significados, o significado da mulher, né, a condição dessa temática, tanto na educação profissional como em todos os espaços de poder. E um outro campo que a gente vê, assim, que precisa ser discutido também na educação profissional, que eu destaco a pesquisa do pessoal do curso de formação pedagógica, que é justamente esse âmbito da necessidade de formação pedagógica para o professor de educação profissional, né, que não foi licenciado, que não passou por um curso de licenciatura. Isso tem que se constituir uma política dos institutos federais como um todo, e é interessante que essas pesquisas elas sejam publicadas, sejam divulgadas, para que a gente possa se tornar política pública, né? Eu parabenizo por demais todos vocês. Obrigado. Excelente trabalho. Nós agradecemos. Professor Diego, rapidão, só para o seu parecer, para a gente poder encerrar. E na frequência fez com a doutora Lidiane. Nós são 3 horas e 7 minutos. Lembrando que logo das 3h30 temos outras mesas redondas, web mesa para vocês. Às 18 horas teremos a sessão interativa 2, encerramento. E às 20 horas, todos convidados para participar da palestra Saberes da Docência, para ressignificar, nesse momento de pandemia, repensar nossa prática, com a professora doutora Selma Garrido Pimenta, neste mesmo canal do Fórum das Graduações. Professor Diego, de forma bem breve, suas considerações. O Diego não está? Então, a doutora Lidiane da Silva, para a gente poder fechar. Bem rapidinho, que a gente já está passando do tempo. Verdade. Eu gostaria de parabenizar a todos, e excelentes trabalhos, as apresentações também foram maravilhosas, e mais uma vez a gente está muito feliz aí com a participação em massa, né, de várias cidades, vários estados. Mais uma vez, obrigada. Perfeito. Professor Diego? Pronto. Se o professor Diego não está na conexão, a gente dá para o encerramento. Olha só, pessoal, eu não vou ter como abrir espaço para o debate para vocês, porque nós temos uma programação vasta hoje, está recheada, está cheia, mas só os trabalhos que serão apresentados hoje, nessa tarde, já nos glorifica, todos nós, estamos parabenizando vocês, estamos também sentindo felizardo pelo tanto conhecimento produzido e compartilhado. Agradecer também a todos os orientadores, orientadora dos institutos, agradecer, olha só, vou olhar aqui, o Instituto Federal de Caxias, IFM Caxias, a professora Laurilene Cardoso, a professora Regina Célia, que orientou os trabalhos, de todas as acadêmicas deste instituto. Eu agradecer também ao professor Márcio Arthur Moura, do Instituto do Federal IFMA Zedoca, que orientou os trabalhos das meninas e dos meninos de lá, com excelência. E agradecer também à Universidade Federal de Pernambuco, na pessoa do professor Silvano Novaes, que trouxe essa discussão para a gente lá de Pernambuco, e aqui de Codó, a professora Lidiane, que traz o trabalho da Soraya e da Hilda
Muito bom. Cumprimos nossa função, discutir o ensino, formação de professores e prática pedagógica, múltiplos olhares, múltiplas visões a respeito disso. Trabalhos que permearam diversas temáticas, que a gente vai poder visualizar melhor eles no final deste ano, que a gente vai, a partir de agosto, já começar a organizar o grupo, o comitê científico e a organização geral desse fórum, a produção do livro coletânea no formato e-book, onde serão publicados todos os 28 trabalhos que foram produzidos, aceitos e aprovados neste fórum e apresentados. É com essa mensagem, de dizer que não há saber maior, nem saber menores, como dizia Paulo Freire, que todos os saberes são importantes, compartilhados, e agradecer a vocês pela sua ousadia. Nós encerramos as sessões interativas 3, que trouxe a temática ensino, formação de professores e prática pedagógica. Possamos nos encontrar logo mais às 18 horas na sessão interativa 2 e às 20 horas com a professora Selma Garrido Pimenta com a palestra Saberes da Docência. Nosso muito obrigado em nome do Comitê Científico, em nome da Comissão Geral do Fórum de Graduação do Campus Codó, da professora Maiara Oliveira. Nós agradecemos a todos vocês e os participantes do YouTube. Nossos parabéns por acompanhar a gente, pelas discussões, por compartilhar os saberes com a gente também, e vocês aqui que apresentaram. Até a próxima, pessoal. E não desligue não, que vão continuar agora às 3h30 no canal do YouTube, do Prenem, da Diretoria de Desenvolvimento Educacional do Codó e do próprio fórum, mais 3 webmesas, web palestra para vocês acompanhar. Tenham bons estudos para vocês e até mais.